Após Lula minimizar o apoio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, o líder mineiro rebateu o petista nas redes sociais. Em publicação nesta segunda-feira, Zema disse que no governo do PT em Minas teve posto de saúde fechado, merenda de sopa de arroz, hospitais abandonados, estradas sem qualquer manutenção e servidores com salário atrasado. E terminou afirmando que o mineiro não é gado, mas sim povo sábio e honrado que do PT já está vacinado. As acusações de Romeu Zema são referentes a Fernando Pimentel, que governou Minas Gerais e foi acusado em diversos casos de corrupção, lavagem e desvio de dinheiro, dentre outros crimes. Zé. Olha, o governador Romeu Zema, ele foi um achado de Minas Gerais exatamente contra o PT. A situação não era boa. Salário atrasado para o funcionalismo, professor não recebia, não havia possibilidade de pagamento ali de compromissos do próprio governo de Minas Gerais, mas sobrava dinheiro para aeronaves, sobrava dinheiro para o Palácio das Mangabeiras, que é o grande palácio do governador, e sobrava dinheiro para benesses aos governantes. Isso aí sobrava dinheiro. O Estado entrou em uma dificuldade nunca vista. Não pagava nem a dívida, para se ter uma ideia. Salários dos funcionários foram confiscados no governo Romeu Zema. Então ele sabe exatamente do que está falando. E ele foi a figura que os mineiros encontraram ali. Olha, vamos dar um basta nessa política, e deram um não para PSDB, para PT. Ele que era um empresário, é um empresário lá de área de varejo, né? Tem umas lojas em todo o estado com o nome dele, tinha umas lojas, eu acho que já passou as cotas, né? E aí o povo viu nele a oportunidade de mudar aquilo ali. E aconteceu. E é exatamente esse relato, porque mais do que nós, ele encontrou ali dados que assustaram. Ele saiu do Palácio das Mangabeiras, pegou os aviões e colocou todos a serviço da população para transportar órgãos a serem implantados e assim por diante. Hoje o Estado paga os funcionários em dia, repassa para as prefeituras em dia, daí essa resistência que alguns prefeitos têm a exatamente a volta da possibilidade do PT. É disso que o governador Zema está falando e com propriedade. Você, Shelp, o que achou dessa resposta de Zema a Lula? O Zé Maria apontou muito bem, né? A questão da gestão, a qualidade da gestão do Zema é, de fato, uma pedra no sapato para o Lula nesse segundo turno. Lula venceu, teve mais votos que Bolsonaro em Minas Gerais no primeiro turno, quando Zema, sabendo da rejeição alta que Bolsonaro tem no estado, não quis Bolsonaro em seu palanque. Agora que ele já está eleito, então ele se coloca à disposição e faz aí o trabalho daqui por diante para conseguir virar votos em favor de Bolsonaro no estado. E ele tem cacife para isso, justamente por ter essa gestão, né, que foi aprovada, como se vê numa votação, uma vitória de primeiro turno. Agora, daí a imaginar que ele vai conseguir virar muitos votos é outra questão. Existia um fenômeno aí no primeiro turno que era chamado de Luzema, né, que eram de mineiros que votavam em Zema, justamente pela gestão que ele fez, e em Lula, porque preferiam Lula, principalmente os mineiros do interior, já que Lula perdeu em Belo Horizonte. Agora, na declaração dele sobre não ser gado, ele distorceu uma frase do Lula, o que é aí uma estratégia, muitas vezes, né, para atacar o adversário, quando Lula disse justamente o contrário. Ele disse que Zema estava enganado ao achar que os mineiros iam votar em Bolsonaro só porque ele estava dizendo isso, só porque Zema estava defendendo isso. E aí Lula disse que o povo não é gado, né, nesse sentido. E aí o Zema distorceu, inverteu, querendo dizer que Lula tinha dito que o povo mineiro era gado, e não foi isso que ele tinha dito. Ana. O Lula realmente ele tem um carinho muito grande, né, com as palavras quando ele se dirige aí ao eleitorado do oponente político. E nós sabemos muito bem que essa palavra gado é uma palavra muito fomentada pelos eleitores do Lula nas redes sociais. Você não pode pensar diferente da bolha,
você não pode questionar o livrinho de pautas autorizadas a questionamento no debate público da bolha, dos novos jacobinos aí de 2022, né, os jacobinos virtuais, que se você sai um pouquinho da esfera do que é permitido no ministério, no novo Ministério da Verdade, dos jacobinos virtuais, você é considerado gado. O Zema, ele tem sido bastante direto, bastante honesto, ele tem colocado os pingos nos is, o que realmente significa a volta do PT não apenas para o Brasil, mas para Minas Gerais, que sofreu muito com prefeitos e a própria administração do Estado petista no passado. E, Vitor, se não fossem nomes como o Zema e Marcel Van Hatten, por exemplo, o Novo, que agoniza aí no cenário político como o PSDB, ele já estaria morto, né? Então, o Zema, ele pensa também no próprio capital futuro, no capital político futuro pós a eleição Bolsonaro versus Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele traz exatamente aquilo que eu falava do comentário inicial, que está dentro do vídeo do Roberto Justus, a floresta, o esquema maior para o Brasil, além daquele que muitos tentam colocar nos nomes. É só Bolsonaro contra Lula ou Lula contra Bolsonaro. O Zema faz esse papel muito bem feito de mostrar o futuro a longo prazo para o Brasil se o ex-presidiário voltar ao poder, porque o Zema sabe que eles não querem o bem do Brasil, eles querem usar o Brasil para um projeto de poder.